Caros amigos e buscadores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Expansão da Consciência. Este é o vídeo número 9 e hoje nós vamos dar sequência à abordagem que estávamos fazendo na semana passada a respeito da diferença entre religiosidade e religião. É uma prática muito comum de nós ocidentais estarmos aderindo a uma determinada religião ou uma determinada doutrina como uma forma de estabelecermos um vínculo mais direto com uma divindade, com Deus. Porém, uma questão que falta a nós ocidentais estarmos ampliando em termos de consciência é sobre a nossa postura interna versus a nossa atitude externa, que vai nos estabelecer em sintonia ou não com a divindade. Se formos analisar as doutrinas orientais versus as doutrinas ocidentais, veremos que as orientais levam uma certa vantagem, em alguns aspectos, na questão do comportamento do indivíduo, na questão principalmente da elevação moral de cada ser. Em contrapartida, as religiões ocidentais, elas são muito apegadas a ritos externos, a consagrações externas, a posturas muitas vezes acabar estando distante do nosso verdadeiro comportamento. Por exemplo, atos que são pregados como dogmas, comportamentos que são dogmatizados a longas eras, a própria comunhão divina, ela é toda ritualizada, é toda feita através de rituais. Então, isso fica muito explícito que nós, como seres humanos, acabamos pecando nesse tipo de abordagem e nesse tipo de comportamento. Porque dentro de um templo religioso, nós nutrimos um tipo de comportamento. Nós prestamos toda a reverência possível à divindade, seja ela qual nome receber. Porém, no nosso dia a dia, nós continuamos agindo com os mesmos defeitos, com os mesmos vícios de comportamento, com a mesma forma que nós aprendemos na adolescência ou no início da fase adulta. E a nossa vida prossegue, passam 10, 20, 30, 40 anos, chegamos à idade idosa e a nossa vida continua sendo a mesma. Nada mudou. Às vezes muda sim para pior até, porque nós continuamos sendo as mesmas pessoas internamente, esperando que a nossa vida externa seja diferente. Nesse sentido, nós podemos ver que as religiões, como sinônimo de instituições, elas acabam pecando e não nos acrescentando muitas coisas. Porém, o outro caminho, o caminho que eu quero sugerir hoje, o caminho da religiosidade, ele está totalmente vinculado a uma transformação moral, uma transformação íntima, onde nós vamos utilizar sim a figura de um mestre, de um messias, de um, entre aspas, salvador, mas vamos utilizar dessa figura particularmente dos seus ensinamentos, onde Jesus, por exemplo, não vai mais ser visto como uma figura que vai me salvar de fora para dentro, somente por eu louvar a Ele ou somente por eu implorar a sua ajuda. Na postura da religiosidade, nós vamos ver que sim, Jesus salva, Buda salva, Krishna salva, mas salvam quando seus ensinamentos são incorporados na nossa atitude, quando nós passamos a amar como os mestres amaram, quando nós passamos a ser humildes como os mestres foram humildes, quando nós passamos a ser dedicados ao próximo e à nossa transformação íntima da mesma forma que esses mestres foram. O caminho da religiosidade, ele vai te permitir você estar em um templo onde quer que esteja, porque você vai levar o templo consigo. Você vai levar o templo interno, você vai levar a sua luz interna, onde quer que você esteja. Isto vai te possibilitar aumentar muito a sua consciência sobre o que é a vida, sobre o que é a existência e sobre o que, principalmente, estamos fazendo aqui. É muito importante que nós passemos a refletir sobre o tema religiosidade de um ponto de vista interno,
Qual a minha postura religiosa na minha existência? Qual a minha postura como ser humano, na minha relação com os outros seres humanos? Como eu lido quando vejo alguma injustiça? Como eu lido comigo mesmo quando percebo que eu tenho falhas e que o meu comportamento é equivocado? Tudo isso está intimamente ligado ao caminho da religiosidade. E, trazendo do latim religião, religare, nós vamos ver que a melhor forma de nos religarmos à nossa consciência divina é através do nosso comportamento. De um comportamento voltado para o amor, para a caridade, para a humildade e, acima de tudo, sobre os maiores preceitos éticos e morais ensinados por todos os mestres que aqui estiveram. Todos. Por isso que um ser essencialmente religioso, ele não vai se apegar a uma religião ou doutrina, mas ele vai compreender e vai ver que todos os mestres ensinaram basicamente a mesma coisa. O caminho da sintonia divina, que basicamente se traduz na nossa linguagem pelo amor. E somente o amor emanado do nosso sentimento, do nosso pensamento, ele vai possibilitar com que enxergamos a vida com toda a bem-aventurança possível. Vai nos permitir ver o quão embriagante é as ondas de vidas que se manifestam na existência, que se manifestam aqui na Terra, onde quer que estejamos. Esta é a reflexão de hoje. Deixo a todos um grandioso abraço e boas reflexões.